Olá, vamos à nossa aula de CHN de hoje? Nas últimas aulas, a gente estudou um pouquinho sobre as fontes de energia. Lembram? Nós vimos as fontes de energia renováveis, aquelas que não agridem a natureza, né? E que a cada dia elas vão se recuperando, apesar de serem extraídas. E vimos as fontes de energias não renováveis, que são aquelas que vão acabando, né? Que elas são finitas, vai chegar um dia que elas deixarão de existir. Ali onde ela está sendo extraída, não vai ter mais daquela fonte de energia, ela vai ter que ser retirada de um outro local. E a gente percebeu, quando nós estávamos estudando essas fontes de energia, que algumas delas, né, elas prejudicam o meio ambiente. A gente viu que algumas fontes de energia não renováveis, elas acabam poluindo o ar, né? E que isso não é legal. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão, a questão da qualidade ambiental, de como que fica o meio ambiente depois de acontecer essa extração das fontes de energia, né? E vamos pensar também um pouquinho qual que é a nossa responsabilidade nessa questão do meio ambiente, tá bom? A gente sabe que meio ambiente é o lugar aonde a gente vive, é onde a vida ela se desenvolve na Terra, tá? Toda a natureza, todos os seres vivos, os não vivos, que estão na Terra, que interagem um com o outro, fazem parte do meio ambiente. E para que esse meio ambiente tenha qualidade, é necessário que essa interação seja baseada na preservação. Claro que a gente pode utilizar alguns elementos, a gente precisa, né, utilizar alguns elementos do meio ambiente, mas a gente tem que fazer isso com consciência, para que a gente tenha o meio ambiente a nosso favor, que a gente possa se apropriar dele, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que garantir a continuidade, a existência desse meio ambiente para as gerações que vão vir depois da gente, né? O meio ambiente, ele engloba todos os seres vivos e os não vivos que vivem na Terra. Tudo aquilo que está ao nosso redor faz parte do meio ambiente. Então, as pessoas, os animais, as plantas, a terra, a água, o clima, tudo é meio ambiente. E a gente precisa de todos esses elementos para a gente ter uma qualidade de vida. Por isso, a preocupação, né, de tantas pessoas hoje com relação ao meio ambiente. Depois, lá na apostila de vocês, vai mencionar lá num texto, vai falar um pouquinho, né, sobre a Conferência das Nações Unidas que aconteceu sobre o meio ambiente já em 1972, lá na Suécia, né, lá em Estocolmo. Então, já faz mais de 50 anos que eles estão preocupados com essa questão. E a cada dia mais pessoas se preocupam em preservar, em conservar esse meio ambiente que a gente vive, para que ele se restabeleça e continue sendo capaz de contribuir também, né, com a nossa sobrevivência, mas que ele continue existindo, que a gente não pense só em usar e não pensar no amanhã, a gente tem que conservar ele, né? Que mais que vocês vão ver lá na apostila de vocês? Vocês vão perceber que o meio ambiente, quando a gente lembra, né? A projeto falou que a gente sempre liga a palavra meio ambiente à preservação. E tem gente que está falando em conservação. Lá na apostila de vocês vai estar bem explicadinho qual é a diferença entre preservar o meio ambiente
e conservar o meio ambiente. A gente tem que lembrar assim, preservação ambiental está sempre ligada a proteger, preservar, conservar uma área, né, sem a intervenção do homem. Quer dizer que, de repente, um local, eles dizem, esse local está preservado ambientalmente. Quer dizer, ali as pessoas, elas não fazem parte daquele meio ambiente, elas não vivem ali, elas não interagem, ele é preservado naturalmente, é como se ele fosse protegido. E conservação ambiental é um pouquinho diferente, né? É a proteção da mesma forma, mas com uso racional. O homem pode habitar aquele lugar, pode morar ali perto, pode interagir com os elementos que fazem parte daquele meio ambiente, mas ele vai fazer isso de uma maneira harmônica, sem prejudicar, sem mexer no ambiente natural das coisas, certo? No Brasil, a gente tem vários biomas. O que é bioma? É um conjunto de um ecossistema, então, né, de plantas, de animais, de uma determinada área, que geralmente fazem parte de algumas regiões. A gente tem alguns biomas no nosso país, né? Tem o da Amazônia, que tem lá as características próprias daquela região, tem da Caatinga, tem da Mata Atlântica, tem do Pantanal, tem dos Pampas, cada um tem as suas características regionais. Tem plantas daquela região, tem animais daquela região e eles precisam ser protegidos, porque a nossa sobrevivência de quem mora próximo depende daqueles elementos ali para ela ter uma qualidade. Lá na apostila de vocês vai trabalhar alguns conceitos relacionados ao meio ambiente, como o ecossistema. O que é um ecossistema? É todo o conjunto dos seres vivos e dos não vivos de um lugar, né? Então, tudo que está ali inserido faz parte daquele ecossistema. Vai trabalhar a questão de seres bióticos, certo? Que são aqueles fatores químicos ou físicos, né, que tem naquele ambiente, seja a água, a terra, os nutrientes, os raios solares, tudo isso ali inserido também, tá bom? E depois lá na apostila de vocês vai ter um textinho para vocês ler, que vai falar um pouquinho sobre o nosso planeta Terra e essas questões relacionadas ao meio ambiente, e vai ter algumas palavrinhas que vão estar em negrito, que daí vocês vão procurar elas lá no caça-palavra, mas para a gente refletir assim, né? Para refletir um pouquinho sobre essa questão. Depois de fazer o caça-palavras, vai ter um outro textinho lá que vai estar chamando a atenção justamente para nossa responsabilidade enquanto seres vivos, enquanto dependentes desse ecossistema, né? Para nossa responsabilidade de estar protegendo o meio ambiente onde que a gente vive, né? Vai ter um textinho lá falando sobre a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Um termo que vem sendo muito usado, né, atualmente. O que quer dizer? É o planejamento, a economia, a cultura, toda a sociedade organizada para aproveitar o meio ambiente, para usar o meio ambiente, mas de uma forma consciente, de uma forma saudável, que o meio ambiente possa interagir com a gente e que não haja somente uma depredação, que a gente use sem consciência, tá? Boa aula, então, leiam com bastante atenção os textos, tentem compreender e se coloquem, né? E tentem entender que vocês são partes desse meio ambiente e que vocês são a nossa esperança, né? O meio ambiente ele já foi muito poluído, ele já foi muito explorado, já se perdeu muita coisa, mas hoje a gente já sabe que a gente precisa dele para viver. Então, cada um de nós
tem que fazer a sua parte para que a gente tenha um meio ambiente protegido para o nosso futuro, tá bom?